Boa tarde a todos, sempre bonita começando para vocês, hoje com o nosso especial de Ano Novo. Estou aqui vestindo o Dress Me Up, lindo vestido deles, agradeço a toda a equipe Dress Me Up por esse carinho. E lembrando que o nosso programa hoje está muito bom, porque a gente vai falar de um assunto que quando chega, geralmente final do ano, a gente para pensar assim, o que eu vou fazer no que vem da minha vida? Como será que vai ser o ano que vem? A gente trouxe aqui o consultor de carreira da ESIC, Alexandre Weiler, e ele vai conversar com a gente sobre isso, sobre planos de carreira. O que a gente pode providenciar para o próximo ano aí para ser mais feliz. Também vamos falar de maquiagem para o ano novo, para você ficar top, ficar linda. A gente vai estar aí com a Evelyn Scarin, ela que é maquiadora profissional e vai dar altas dicas para vocês aqui. E para começar o nosso programa, mesmo eu meio rouquinha, por causa dessa temperatura de Curitiba que faz calor, que faz frio, mas eu estou aqui para passar para vocês uma informação muito importante, juntamente com a dermatologista da clínica Top Saúde, doutora Annelise Rocha Raimundo. E a gente vai falar sobre câncer de pele, sobre o Dezembro Laranja, qual a importância, né, dessa campanha. E a doutora já está aqui comigo. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Seja bem-vinda ao Sempre Bonita. Obrigada. Desculpa aí um pouquinho da voz rouca, mas faz parte, tá certo. Doutora, quando a gente fala sobre câncer de pele, o que exatamente é o câncer? Então, assim, o câncer de pele é uma proliferação exagerada, desordenada, incontrolada das células da pele, tá? Então, algumas pessoas têm predisposição a isso, né? E aí, normalmente, essa proliferação é localizada em algum lugar do corpo que acontece. E aí, a partir daí, surgem as células do câncer e aí desenvolve o câncer de pele, tá? Então, assim, a gente sabe que tem algumas pessoas que têm predisposição a desenvolver esse câncer de pele. Alguns hábitos que a gente cultiva que também fazem uma predisposição a desenvolver esse câncer de pele. Então, por exemplo, a exposição ao sol hoje é o principal fator de risco para desenvolver um câncer de pele. A radiação UV, que a gente é exposto todos os dias, né? Mas tem aquelas exposições assim que a gente faz na praia, exposições exageradas, sem os cuidados necessários, que fazem com que aumente os fatores de risco para que a gente desenvolva esse câncer de pele. Entendi. Bom, existem diferentes tipos de câncer de pele, também de acordo com o tom da pele, isso influencia? Sim, influencia sim. Um dos outros fatores de risco é o teu tipo de pele que você vai ter. Então, por exemplo, pacientes que têm pele mais clara, olhos claros, pacientes ruivos, que são os fototipos 1 e 2, que a gente chama, são pacientes que vão ter um maior fator de risco para desenvolver o câncer de pele. Então, diferente dos pacientes negros, não que eles não vão desenvolver, mas eles têm um risco mais baixo de desenvolver o câncer de pele do que esses pacientes com a pele mais clara. Lógico, como eu já falei, a exposição ao sol, né, é um fator que, além de você ter a pele clara, o que vai potencializar esse teu risco de câncer de pele é a exposição aos raios do sol. E é o principal fator? A exposição à radiação UV é o principal fator de causa do câncer de pele. Complicado, né? Bom, a gente tem uma imagem, não sei se dá para passar, que fala justamente disso, dessa exposição ao sol. Tá aí a imagem, vamos colocar. Então, essa imagem mostra alguns cuidados que a gente tem que ter, porque assim, outro fator de risco para o câncer de pele é você ter a presença de pintas pelo corpo. Então, aquele paciente que tem muita sardinha, já significa que ele é um fototipo mais baixo, então é um paciente que vai ter mais chance de câncer de pele. Aquele paciente que tem múltiplas pintas no corpo, por exemplo, mais que 50 pintas, é um fator de risco para o câncer de pele. Então, assim, alguns cânceres de pele, eles surgem na pele normal. E outros vão surgir em cima das pintinhas já pré-existentes. Então, esses que surgem em cima da pele normal são os cânceres que a gente chama o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, que são os dois tipos de câncer de pele mais comum. Na verdade, hoje é o câncer mais comum no Brasil, é esse tipo de câncer de pele não melanoma que a gente chama. Tá? Então, esse tipo de câncer que surge, que não é numa pintinha, que surge na pele normal, a gente tem que atentar, por exemplo, um nódulo novo que surgiu, uma manchinha vermelha nova que surgiu, ou um nódulozinho que surgiu e sangra toda hora, não cicatriza, dificuldade de cicatrizar. Então, todas essas lesões, quem tiver uma lesão dessa tem que procurar um dermatologista, porque é importante a gente avaliar. A gente tem um aparelho especial que é o dermatoscópio, que a gente faz um aumento daquela lesão e pode ver se tem algumas características que necessitam uma biópsia para um risco de câncer de pele. Existe o outro câncer de pele que pode surgir tanto na pele normal quanto em cima dessas pintinhas pré-existentes, que é o câncer de pele tipo melanoma.
Esse câncer de pele tipo melanoma, ele é mais agressivo. Esses outros dois que eu falei anteriormente, o basocelular e o espinocelular, ele não dá, é muito difícil, o basocelular não dá metástase pelo corpo, o crescimento é localizado, você faz a retirada no local e cura esse tipo de câncer de pele. Já o tipo de câncer de pele melanoma, ele é o mais agressivo de todos eles. E ele pode levar a metástase e pode levar à morte do paciente. Então é esse em cima das pintinhas que a gente tem que ter muito cuidado. Então existem ali dentro existem alguns critérios que quando você tem pintinha, você precisa observar, tá? Que é aquela imagem anterior que ele tinha passado do ABCDE. Então todo mundo que tem uma pintinha prévia tem que observar. Se essa pinta for assimétrica, então você vê que se você dividir ela no meio, de um lado e do outro, ela não é igual, ela tem formatos diferentes. B, a borda dela é irregular, você vê que ela não é uma pintinha redondinha, bonitinha, você vê aquelas bordas irregulares. Isso tem que chamar atenção, tem que procurar um dermatologista. A coloração. Normalmente, quando você olha uma pintinha que é do bem, uma pintinha que não representa nenhum perigo, a coloração dela é uniforme, ou mais escura, ou mais acastanhada, mas sempre uniforme. Se tiver duas ou mais colorações, é importante procurar um médico dermatologista. E a dimensão. Então, as pintinhas maiores que 6 milímetros são pintinhas que nos chamam a atenção. Então, todos esses critérios, se você tem alguma pintinha no corpo, percebeu algum desses critérios, ou que ela cresceu recentemente, nasci com aquela pintinha, mas modificou, é muito importante procurar um médico dermatologista, porque o câncer de pele, quanto mais precoce o diagnóstico, mais a gente vai conseguir tratar, ser mais conservador no tratamento e ter mais sucesso no tratamento. Com certeza. Bom, quanto mais cedo for identificado, mais chances de recuperar. Com certeza. Naqueles cânceres de pele que eu falei, não melanoma, o basocelular, o espinocelular, estes, quanto mais cedo a gente descobre, quanto menor a lesão, menos mutilante é a cirurgia para retirada. Então você vai tirar uma área pequena, a gente tem uma margem de segurança que a gente tira para garantir que todas aquelas células do câncer vão embora, mas quanto mais cedo a lesão for retirada, mais conservadora a gente consegue preservar mais aquela área para o paciente. Por exemplo, uma lesão na face que for diagnosticada mais precocemente, a gente vai conseguir fazer uma cicatriz menor, vai conseguir ser mais conservador no tratamento. E o melanoma, quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico, menor a chance de uma metástase e de um câncer mais agressivo, de outros métodos, né? Uma radioterapia, uma quimioterapia e até de metástase e morte. Então, quanto mais cedo diagnosticar, melhor. E como que funciona o check-up? Porque tem o check-up da pele, às vezes a gente tem uma pintinha, acha que não é nada. Sempre é bom fazer essa prevenção, né, doutora? Sempre importante. Então, hoje a gente tem assim uma campanha que a gente fala que a gente tem que realmente, uma vez no mês, em casa, você tem que olhar para o teu corpo, as tuas pintinhas que você já tem, observar aqueles critérios do ABCD, se alguma delas mudou de cor, mudou de tamanho, a borda ficou irregular, tem que procurar um médico. Naquelas lesões que você não consegue visualizar, por exemplo, em dorso, às vezes nas costas, você não consegue ver, pede para alguém em casa te ajudar, então escolhe um dia do mês lá e olha todo o seu corpo. Qualquer mudança que você perceber, procura um médico dermatologista para que o diagnóstico seja feito o mais precoce possível. E como que é feita a prevenção, né? Porque a gente vai mostrar, inclusive agora, algumas imagens, né, de atores fazendo campanhas. Vamos já colocar a primeira? Não sei se a gente já tem. Aí, ó, Dezembro Laranja, que é importante as pessoas saberem, né? Como que é essa campanha, como que é essa prevenção, doutora? Então, como eu falei anteriormente, o principal fator de risco hoje que a gente conhece é a exposição à radiação UV, que é o sol. Então, tem que eliminar um pouco. Então, assim, a gente tem que tomar alguns cuidados que podem prevenir a gente vir a ter uma lesão de câncer de pele. Então, por exemplo, a exposição ao sol das 10 às 4 da tarde, onde a gente tem a maior incidência da radiação UVB, que é aquela mais prejudicial para o câncer de pele. Então, evitar a exposição ao sol das 10 da manhã às 16 horas. Hoje a gente tem inúmeros protetores, né? O uso de protetor solar é muito importante. É importante que o mínimo do fator de uso do protetor é o fator 30, menos que isso a gente não considera efetivo na prevenção. E sempre verificar na embalagem se tem a proteção da radiação UVA e UVB, tá? Hoje em dia já tem tudo isso escrito, tá? E o uso de roupas com fator... Hoje até as roupas têm fator de proteção, existem várias marcas que disponibilizam roupas com fator de proteção UV.
funcionam, existem marcas que são assim reconhecidas pela nossa sociedade de dermatologia, e aí essas marcas a gente sabe que o tecido é um tecido que tem essa proteção de radiação. Sozinho ele não adianta, você também vai ter que evitar os horários de pico, vai ter que usar o protetor solar, mas eles também auxiliam nessa prevenção. Quando for à praia, o uso de guarda-sol é muito importante, não ficar realmente exposto direto à radiação solar. Então é importante atentar que os guarda-sóis de nylon, eles vão filtrar apenas 5% da radiação. Então tem que ser o tecido de algodão ou guarda-sol de lona, que vão filtrar 50% da radiação, mas já ajudam nessa prevenção também. Né? Uso de chapéu, uso de óculos, é se proteger realmente da radiação. É o principal fator de proteção para o câncer de pele. Hoje em dia, você acha que é mais atingido criança, adulto ou terceira idade? Assim, a exposição à radiação UV ela é cumulativa na nossa pele. Então, é lógico que quando você se expõe a vida inteira ao sol, a gente vai ter muito mais incidência de câncer nos idosos. Mas aquela exposição lá da infância, da adolescência, já começa a acumular. É uma das principais doses de acúmulo, essa exposição até os 18 anos, para que você vá ter um câncer de pele lá na vida adulta. Então, essa prevenção tem que começar já na criança. Bom, o protetor solar a gente sabe que tem que ser de uso sempre. Sim. Mas até em locais fechados. Então, é que quando a gente está em locais fechados, a gente sempre tem uma janela de vidro que passa essa radiação. Então, o ideal é que mesmo em dias nublados, mesmo tendo nuvem, a gente sabe que se estiver dia, se o sol estiver no momento que seja dia, você vai estar exposto à radiação. Mesmo que esteja chovendo, você vai estar exposto a essa radiação. Então, é muito importante o uso do protetor todos os dias, tá? Reaplicar pelo menos 3, 4 vezes ao dia, para que haja essa prevenção, porque as áreas de maior incidência do câncer de pele são as áreas expostas ao sol, que é o dorso das mãos, que é o rosto, a orelha, as pernas, que são aquelas áreas que mesmo com roupa, muitas vezes, você usa roupa, mas essas áreas permanecem expostas. Tratamento, porque às vezes a pessoa de muita idade não pode operar. Como que é esse tratamento? Assim, uma vez diagnosticado o câncer de pele, a gente vai fazer inicialmente uma biópsia, dependendo do lugar, vai diagnosticar que tipo de câncer que é, se é aquele câncer de pele tipo não melanoma ou câncer de pele melanoma, tá? E aí, conforme o diagnóstico, a gente vai ter uma conduta. A maioria das vezes a conduta é cirúrgica. Você vai fazer uma cirurgia e vai retirar aquela lesão, como eu já falei anteriormente, tem algumas margens de segurança que a gente tem que ter. Então, a gente faz a retirada dessa lesão. E nos cânceres de pele tipo não melanoma, em geral, a lesão está curada. Né? Uma vez que você tira com as margens de segurança, vai vir o resultado para você da anatomia patológica, dizendo que as margens estão livres e está curado. Mas esse paciente que teve uma vez o câncer de pele, ele tem um fator de risco maior para ter novos cânceres de pele, porque ele já tem uma radiação acumulada, né? Um paciente que já... Então, a história familiar também é importante. Uma vez que você teve alguém na tua família com câncer de pele, principalmente o câncer de pele tipo melanoma, você tem um maior fator de risco para ter um câncer de pele. Então, assim, um paciente que sabe que tem uma pele clara, que se expõe ao sol e que tem alguém na família que já teve câncer de pele, esse paciente tem que procurar um dermatologista, tem que fazer um exame preventivo para que a gente possa diagnosticar as lesões precocemente ou evitar que elas venham a aparecer. Entendi. Então, vamos colocar mais algumas imagens que a gente tem ali, ó. Que lindo, Cristo Redentor, também atores, atrizes, aí fazendo a campanha. Você acha que essa prevenção as mulheres aderem mais que os homens? Em geral a gente percebe, principalmente para o uso de protetor solar e principalmente porque o sol, a radiação, não só dá o câncer de pele, mas ela traz o fotoenvelhecimento. Então, assim, a gente tem a radiação UVA e UVB. Então, a gente sabe que não só esse risco maior de câncer de pele, mas a pele vai ficando mais enrugada, as manchas que vai trazendo, a perda de elasticidade, tudo isso são danos do sol. E, geralmente, essa parte estética, as mulheres são um pouco mais preocupadas. Então, há uma aderência maior nas mulheres, mas hoje em dia, cada vez mais a gente percebe que, principalmente depois que veio a campanha do Dezembro Laranja, a gente começou a perceber que há um cuidado muito maior hoje da sociedade. O que você acha importante, né? Dica para as pessoas que estão assistindo a gente agora, principalmente mês de dezembro e janeiro, que as pessoas abusam da praia, abusam da piscina. Qual a dica que você deixa para essas pessoas? Como elas devem se cuidar a partir de então? Então, assim, o principal é se proteger. Se protejam do sol. A gente tem várias armas para se proteger do sol.
Então, como eu já falei anteriormente, evitar a exposição das 10 da manhã às 4 da tarde, usar chapéu, usar óculos de sol, essas roupas com proteção UV. O uso do protetor solar é muito importante. Então, por exemplo, reaplicar, se estiver na praia, na piscina, reaplicar 15 minutos antes de se expor ao sol. Aplicar e reaplicar a cada 2 horas após isso, tá? Então, no mínimo, o fator de proteção tem que ser 30, menos que isso não adianta. Lógico, o cabelo, o couro cabeludo também é um lugar que a gente vai ter exposição ao sol. E muitas vezes ninguém dá importância. Então, usar chapéu, proteger, porque muitas vezes uma lesão de câncer de pele no couro cabeludo é mais difícil de ser detectada precocemente. Então, muitas vezes a gente já vai detectar uma lesão mais avançada. Então, usar chapéu, proteger o couro cabeludo do sol também. Hidratar bastante, porque a pele também sente bastante esse ressecamento, porque não só o sol, é cloro da piscina, é o sal da água do mar, tudo isso a pele da gente também sente, há um ressecamento natural da pele também nessa época. Então os banhos têm que ser mais mornos, os banhos têm que ser mais curtos, aplicar hidratante na pele depois do banho também é importante. Então 3 minutos após o banho é o melhor horário que a gente tem para uso do hidratante, então sai do banho e já aplica o hidratante, né? Mas o principal para o câncer de pele é cuidados com a exposição à radiação, realmente. Certeza. Uma dúvida que eu sei que muita gente tem, esses protetores em formato spray, é bom? São bons protetores, só que o ideal é assim, você tem que passar com cuidado em toda a extensão do teu corpo. Porque faz assim, igual Exatamente, spray de cabelo. muitas vezes você faz assim e aplica e acaba ficando muitas áreas descobertas. Então assim, existem as boas marcas de protetor em spray, podem ser utilizados desde que se atentem para que seja uniforme a passagem do protetor. Com certeza, doutora. Eu vou deixar então aqui os seus telefones de contato. Lembrando que a gente tem a clínica Top Saúde, que você atende lá. Isso. Tem também aqui o site para vocês que estão assistindo, querem saber mais, tirar dúvidas, ter informações de como se cuidar agora no verão em relação à sua pele. É só entrar em contato, então, ali com a Clínica Top Saúde, que você vai ser super bem atendido. Doutora, muito obrigada. Adorei, viu? E que você tenha um ano novo maravilhoso. Obrigada, e volte mais vezes, né? Eu com mais voz, para a gente poder conversar mais. Com certeza. Você não saia daí, que a gente já volta. Continuamos a falar aí do ano novo. Não saia daí.